Glória a Deus, paz seja convosco. Vamos ver o que a gente tira aqui dessa lição que a gente tem aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, lá no 12, nós vamos ler a partir do 14. Se temeres ao Senhor, e se ouvirdes a sua voz, e não fordes rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como ele era com os vossos pais. Você lembra que Deus tirou o povo do Egito, levou esse povo para a terra de Canaã. Esse povo foi desobedecendo a Deus, rodopiou a terra 40 anos, o deserto. Eles rodopiaram o deserto por desobediência. E detalhe, eles não entraram na terra, só os descendentes depois. Então Deus está dizendo, não desobedeça a ele. Se você não obedecer ao Senhor, ele não vai ser com você. A mão dele será contra vós, como foi com vossos pais. Amém? Pondo-vos também agora aqui, vedes essas grandes coisas que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a saga de trigo? Eu clamarei, pois, ao Senhor, ele dará trovão e chuva. Sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tem feitos perante o Senhor, pedindo para ele um rei. O que estava acontecendo aqui? Que o povo pediu um rei para Samuel. Eles não queriam mais que Deus fosse o rei. Eles queriam um rei presente, um rei de carne. E o Samuel falou com Deus, Deus deu esse rei, que é Saul. E aqui estavam tomando posse, estavam colocando a coroa nesse dia, e Samuel pediu a palavra ao rei para falar com o povo. Ele estava falando para o povo, tá? E o seu rei, vocês pediram. Vocês rejeitaram a Deus. Eu vou mostrar para vocês que Deus cuidava. Aí ele orou a Deus, para Deus mandar um sinal lá. E Deus deu a chuva, deu os trovões para que eles vejam que Deus estava o tempo inteiro cuidando. Eles sabiam, né? Deus fazia com que eles ganhassem as guerras, sem ter exército nenhum. Mas, às vezes, a gente também acontece, né? Às vezes a gente pensa que, principalmente quando a gente se dá bem financeiramente. Às vezes se dá bem financeiramente, na família, tá tudo bem. Aí a gente esquece que tem Deus cuidando de nós, que nós não conseguimos nada. É Deus. Mas acontece conosco também. Claro que acontece. A gente fica se achando. E aí esquece que não foi nós. Nós não conseguimos nada de nós mesmos. É Deus que nos dá a capacidade, é Deus que nos abre portas, é Deus que coloca negócios, é Deus que faz com que a gente consiga arrumar o dinheiro, mas às vezes a gente esquece. E aconteceu isso com o povo lá. Então o povo queria um rei para ser igual às outras vou falar cidade, mas antes era tribo, né? E Deus deu. Aí Samuel estava dizendo. Então invocou Samuel a Deus e Deus mandou o trovão, mandou chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor. Mas era passageiro. É assim como nós, né? A gente teme quando está aflito, quando está com problema, quando está doente, mas quando passou tudo isso, esquecemos que Deus está dirigindo. Devemos vigiar para que isso não aconteça, para que a gente não esqueça que quem domina nossos passos, nossas vidas, são Deus. Dependendo se nós estamos duros, se nós temos dinheiro, dependendo se estamos bem, se temos família, se não temos família, independente da nossa situação, quem está dirigindo, quem está com você aí, na sua vida, no seu dia a dia, cuidando de você, na noite que você dorme, que você acorda, é Deus. Independente se você está de cama, se você está
no hospital, independente, é Deus que cuida de você. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você diz para esse monte sair do lugar que ele vai sair, porque é Deus e Deus é espírito. Deus não é um homem, Deus é espírito. Então, o que acontecia aqui é que Deus cuidava do povo e o povo rejeitou a Deus. Pediu um homem, né, para cuidar deles. E Samuel está dizendo aqui para eles, bem, tá aí o do homem. Só estou avisando. Foi isso que Samuel estava dando esse recado. Todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor para que não venhamos morrer. Quer dizer, tiveram medo e pediram a Samuel para pedir para Deus parar com os trovões, parar, né? Pare, não nos mate, porque a todos os nossos pecados nós temos acrescentado mais este mal. Já tinha todos os pecados, acrescentaram mais esse mal de pedirmos para nós um rei. Povo incrédulo, né? Então disse Samuel ao povo, não tem mais. Vós tendes cometido todos esses pecados, porém não vos desvieis do Senhor. Não deixe de acreditar que é o Senhor que guia vocês. Serve ao Senhor com todo o vosso coração, não desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, então poucos vos livrarão, porque vaidades são. Cuidado com a vaidade, Samuel está dizendo aqui. Cuidado, porque às vezes você se envolve tanto nas coisas materiais, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu posso ir e vir quando eu quiser, aonde eu quiser, eu tenho tudo o que eu quiser. Cuidado, porque quem dirige seus passos são Deus. Você tem tudo isso porque Ele deixou você ter, Ele permitiu. A hora que você desobedecer a Deus e Ele quiser que você perca tudo, você perde tudo. Deus comanda a sua vida, Ele dá e tira. Deus dá a vida e tira a vida e tudo mais, a hora que Ele quiser. Então, Samuel está dizendo aqui ao povo, não desvieis, não siga as vaidades, não se deixe levar pelas coisas mundanas, pelas aparências. As aparências enganam. Cuidado, pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Deus não vai desamparar porque Deus tem um nome a honrar. Deus não é um homem que mente, né? Deus não é um homem que fala e volta atrás. Então Deus, Ele perdoa nossos pecados e continua nos abençoando se reconhecermos, se pedirmos perdão, se obedecermos a Ele. Deus é maravilhoso. Deus nos dá tudo que a gente quer, tudo que você quiser, Ele te dá. Se você tiver fé, se você andar nos caminhos do Senhor, se você ouvir a voz dEle e obedecer a voz dEle, é o que Ele diz, né? Escuta a minha voz e não desobedeça a minha voz. Tema ao Senhor. Lá no 14, é bem forte. Se temerdes ao Senhor e servirdes ao Senhor e ouvirdes a sua voz, não fordes rebelde, como foi, como está sendo, eu vos abençoarei. É Deus que está dizendo, né? Que Deus seja louvado, glorificado, exaltado, reconhecido na minha vida e na sua vida, como o único Deus, o único suficiente. Não precisamos de nada nem de ninguém. Basta nós termos Deus do nosso lado. Deus está sempre do nosso lado. Somos nós que saímos da presença dele, nos deixando levar por coisinhas. Vigiai e orai. Leia Samuel 12. Entenda essa passagem. Coloque no teu coração e obedeça. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, as bênçãos te alcançarão, as bênçãos virão. Você vai realizar todo aquele desejo que você tem aí dentro do teu coração.
em nome